Fala pessoal, Cris Fedrizzi do Design da Vida. Hoje eu estou aqui com a Gabriela Oliveira. Eu vou falar, Gabi, primeiro as nomenclaturas, tá? E depois você se apresenta, mas vamos lá, vamos às nomenclaturas. TEDx Speaker, autora do livro Hashtag Uma Atitude por Dia, né? Founder e diretora de experiências digitais na ECC Hub, eu falei em inglês, tá? Mas agora eu falo português. Que chique. Esse é o Hub. Head de Design na Titanium Business Experiences. E se eu pudesse resumir você em 4 palavras, assim, pelo menos na jornada profissional, de vida um pouco, design, diversidade, marketing digital e empreendedorismo. Mas vamos começar com calma. Quem é a Gabi? Como que você se define? Se puder contar um pouquinho da sua jornada para a gente também. Legal, obrigada, Cris. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, né, e com os ouvintes do podcast. É um prazer estar conversando com vocês e contando um pouquinho sobre as minhas vivências, né? Bom, a Gabi é essa mulher que recentemente se denota multipotencial, né? Então, essas diversas áreas aí, essas diversas fontes que eu acabo bebendo e que acabam se tornando também hard skills e, enfim, habilidades que eu desenvolvi ao longo da carreira, né? Muitos são nesse lugar de multiplicidade, assim, de mostrar cada vez mais o que a gente pode trabalhar enquanto criatividade, né? A gente não é um só, a gente é vários, né? Então, eu, por conta do design, por conta de ter uma vivência nas artes desde da infância, eu sempre gostei de explorar diversas áreas, né? De brincar com várias áreas também, e nunca vi isso como um limitador, e sim como uma possibilidade de explorar e aprender cada vez mais. Então, o multipotencial está muito nesse lugar, né? De explorar a criatividade, né? De testar as coisas, de brincar com as coisas, né? E nessa definição, trazendo um pouquinho da minha jornada, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, eu falo com muito orgulho que eu sou de Dom Pedrito, que é uma cidade que fica na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. E de lá é muito legal porque lá tem muito a característica da cidade que é agro, muito voltada para agropecuária, enfim, para uma cidade de interior também muito simples, né? Tem uma história também no Rio Grande do Sul. E lá a gente, enquanto família, assim, a gente era meio fora da curva, porque a minha mãe trabalhou com moda, né? Teve 3 estabelecimentos, três lojas de moda e fazendo jaquetas para motoqueiros, fazendo moda casual, assim. E a minha tia, as minhas tias trabalhavam com costura também. Eu tinha uma tia que é prof de artes. E então desse lugar assim, né, muito carinhoso assim de brincar de boneca, de montar as próprias casas, né, de fazer desenho de planta, enfim, eu já queria plantas de casas, né, eu já queria muito ser arquiteta e trabalhar com desenho animado. Então, desde a infância, eu já queria muito explorar essa veia criativa que vinha muito delas, assim, e eu trouxe isso para a adolescência e para a vida adulta, né? Na adolescência, eu consegui desenvolver um pouco mais do talento do desenho, né? De trabalhar com ilustração, enfim, mas a barreira, digamos assim, do acesso, né? De ter uma graduação em design, onde eu morava, né? Em Dom Pedrito tinha arquitetura só, e aí depois eu vinha me mudar para Serra Gaúcha, morando em Caxias do Sul. Morei também boa parte da minha vida em Caxias. Lá também era mais difícil o acesso, né, dessas carreiras criativas, né? Então, do design, da moda, né, da arquitetura. Então, quando eu ingressei na faculdade, assim, e já gostando de tecnologia também, isso é um paralelo, eu entrei num técnico em informática que já conseguiu me dar a visão, assim, de desenvolver sites, de desenvolver aplicativo em COBOL, sabe? Umas coisas, assim, bem
é, que já denotam a idade que a gente tem, né? Mas essa parte a gente, a gente abafa. Então, né, desenvolvendo, entrando nesse curso, eu comecei a gostar de internet, comecei a gostar de desenvolver sites. Eu lembro dos meus primeiros sites, assim, um trabalhando com, explorando essa veia da animação e tal, e outro tratando sobre câncer de mama, porque, enfim, na época do final da minha adolescência e início da vida adulta, quando eu entrei na faculdade, eu vinha a perder a minha mãe por conta do câncer de mama. E nesse período do tratamento dela, eu desenvolvi um site para que pudesse informar mulheres e a família também dessas mulheres acometidas com a doença, né? E isso a gente está falando de 2007, né? Os sites ainda eram muito rudimentares, assim, principalmente em termos de informação, né? Então eu trazia tudo que eu estava aprendendo, né, junto com ela para dentro desse site. E aí eu entrei então na faculdade e aí trabalhei em agências, né, de comunicação, já iniciei o trabalho, o estudo do design sendo assistente, né, de design, assistente de arte. E aí teve dois momentos assim que foram emblemáticos assim na minha jornada enquanto faculdade, assim, e início assim de trabalho mais forte em agências, que foi atuar para a Coach, que é um grande grupo aí de moda, né? Onde eu era assistente, né, de arte na agência que atendia a Coach, e surgiu a oportunidade de fazer a cobertura da marca nas mídias sociais. Isso a gente está falando de 2009, então, assim, Flickr, né, Twitter e Facebook nascendo aí, né, e as marcas começando a olhar para esses canais. E aí eu fui para o evento, para o São Paulo Fashion Week, que é o maior evento de moda da América Latina, para fazer a cobertura dessa marca. Então, mostrar todos os bastidores e tal. Então, é muito engraçado, porque eu estava lá com um Sony Ericsson, né, com uma câmera, assim, a melhor que tinha, né, melhor custo-benefício. Não tinha Wi-Fi no lugar e era lá a Gabriela correndo, né, fazendo cobertura de mídias sociais. Então, esse ponto, assim, foi muito legal para mim entender o design também como comunicação, né, como trazer isso, né, não só para o site, para a linguagem do site, mas também como formas de comunicar. Então, foi a primeira vez que eu pude sentir isso, né? E um segundo momento que foi muito importante para mim, que foi ser agência como diretora de arte, aí não mais como assistente, como diretora de arte das lojas Renner. Então, era trabalhar, inclusive, eu acho que foi muito do meu início de trabalhar com diversidade, comunicação e design, né? De ver que uma marca atende e trabalha para diversas mulheres, né? De diferentes sonhos, diferentes desejos, né? Diferentes corpos também. Então, já tinha muito iniciando assim esse trabalho, essa discussão de que a moda não era mais a moda só para modelo branca, alta, né, e magra, e sim para diferentes corpos, né? Então, começar a trazer isso e exercitar isso nas campanhas. Meu trabalho era focado no atendimento do e-commerce, né? Então, trazer essas campanhas para as mídias digitais no geral e principalmente para o e-commerce dessa moda mais diversa. Então, lá também foi um ponto muito importante para mim enquanto carreira em agências, né? E aí, dada a vida de agência, a gente sabe que em agência ainda não é mais tanto, mas ainda é aquela rotina da pizza, né, do trabalhar até tarde, né, e muitas vezes um ambiente ainda que na época, né, não sei agora, mas tóxico no sentido de que tu tem que trabalhar, tu não recebe feedback, enfim, muito hostil, assim, e de pouca visibilidade de crescimento, né, principalmente para mim, enquanto mulher negra, né. E aí eu pensei assim, bom, vou empreender. Só que o empreender, eu não queria empreender montando uma agência. Eu queria fazer outras coisas, né? E aí eu tive uma oportunidade de participar de um evento que é
Global Service Jam, né? Que o Global Service Jam é um evento de final de semana, como o Startup Weekend, né? Que é um desafio de final de semana, onde tu tinha que desenhar um serviço, né? Através da metodologia da abordagem do Design Thinking, né? E aí, nesse evento eu vi que, poxa, eu posso criar outras coisas que não só uma agência, né? Enquanto negócio. E aí eu já estava dando aula, né, nesse período, já estava dando aula de mídias sociais, de UX, de design também, muito de forma organizando assim com os meus amigos, né, esses cursos ou dando cursos em escolas técnicas. E eu resolvi assim, não, por que não trazer a economia criativa, né? E isso batia muito em mim, ainda bate até hoje, né? De trazer esses negócios que são criativos, fomentá-los, né? Através de conhecimento. Então, aí eu montei o meu primeiro CNPJ, né? Que foi a Vereda Criativa, levando profissionais para Caxias que eram renomados, assim, André Carvalhal, que era gerente de marketing da Farm na época, Bia Granja, né? Levando todos esses profissionais para palestrar e conversar em Caxias. Assim, foi um período muito legal. Mas como uma boa designer, né, a parte de empreendedorismo, modelo de negócios, fluxo de caixa, aquela coisa toda, né, a gente vai se virando nos 30, mas muitas vezes a gente mais trabalha, né, do que retorna, né? Então a gente entendeu na época, eu tinha um sócio, a gente entendeu na época que aquele modelo não estava legal, né? Ele seguiu no mestrado, enfim, e eu fiquei ali pensando, né, como que eu ia seguir explorando isso, né? E aí foi em 2017 que eu decidi, então, que eu queria realmente seguir empreendendo com educação. E aí eu me uni com outros sócios e montei a Escola Caxias Criativa, que agora se tornou a ECC Hub. Né? Então a gente montou a ECC muito num âmbito até meio bairrista, né? Porque Caxias do Sul não se enxergava como o lugar de criatividade, de inovação, né? Tinha isso em grupos muito distintos, mas a gente queria unir isso, né? Queria unir a força da moda, que é da região muito forte, força da cultura também, né? Então a gente montou treinamentos para fortalecer esse empreendedor de economia criativa, né, e de indústrias criativas. E foi muito legal, tem sido muito legal, né, porque e aí a gente deu esse passo agora de mudar a marca para justamente englobar, levar isso não só para Caxias e para a região, mas para o Brasil como um todo, né, de fomentar esses negócios de economia criativa, né, através de mentorias, através de treinamentos. A pandemia, inclusive, está nos ensinando muito, né, como explorar esses formatos, enfim. Então, da minha vivência, assim, é um pouco disso, e paralelo a isso veio a questão da diversidade também, enfim. Essa é um pouquinho da minha jornada aí. Que legal. E agora a pergunta que não quer calar é a seguinte, Gabi. Por que a gente se esforça tanto? Por que isso? Assim, porque é um questionamento que eu me faço. É honra, varia muito, né? Mas para o seu mundo, por que de tudo isso? Bom, tem vários porquês. O primeiro deles é que eu queria muito provar, e aí no caso o esforço tão grande, né? Eu queria primeiro provar que eu podia ser uma mulher empreendedora por oportunidade, não só por necessidade, né? Então eu queria muito ver uma oportunidade, e principalmente eu vi essa oportunidade, ainda vejo, né? Em Caxias, em região, no Brasil como um todo, de que o Brasil tem um potencial criativo muito forte, muito grande, ele não explora isso a nível econômico, a potencial econômico, né? A gente tem grandes estilistas, grandes arquitetos, grandes indústrias voltadas para o design, né? E para a inovação e para a criatividade, a gente exporta isso, mas a gente deveria explorar isso muito mais. Né? Assim como outras frentes, como o agro, que é estimulado como a própria indústria, no caso de Caxias do Sul é muito forte a indústria metalmecânica, né? E a gente vê que esse movimento de trabalhar o capital intelectual é muito importante, né? Tem vários lugares, vários polos no mundo inteiro,
né? O próprio Vale do Silício, enfim, outras grandes cidades que fomentam tecnologia, fomentam inovação, né? Desenvolvem muito o capital intelectual, né? Desenvolvem muito a criatividade. Então, eu tenho esse desejo, assim, esse sonho, né? De que um dia o Brasil se reconheça como um capital criativo, né? Então, e seja a referência no mundo por conta disso. Então, eu tenho muito esse empreender, muito por esse sonho, né? E também tenho o empreender por ser mulher negra, né? Então, eu quero muito que outras mulheres negras possam ter negócios, possam ter projetos e que esses projetos sejam audaciosos, sejam projetos grandes, que impactem o maior número de pessoas, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente é muito guerreira no sentido de que a gente luta, batalha muito, muitas vezes, muito mais, né, por estar na base da pirâmide da sociedade no Brasil, né, e no mundo. Então, eu quero, eu não quero mais estar sozinha nesses espaços, eu quero que outras mulheres também possam estar nesses espaços, né, dialogando e falando sobre os seus negócios, né, com propriedade. A gente está melhorando nesse sentido, a gente tem mulheres que são referência, né, e que estão midiaticamente aparecendo, né, principalmente nas capas de revista de negócios, que é uma coisa que a gente não via, né. Então, isso também é um porquê, né, de empreender. E esse porquê, ele dói muitas vezes, né, de sacrifícios, de estudar, de correr atrás, de custar madrugadas, custar às vezes até a saúde que a gente tem que estar cuidando, né? É, mas é por conta disso que eu corro atrás, que mais gerações possam não passar e sofrer tanto como a gente sofre e passa, né? E principalmente que esse Brasil comece a enxergar o seu potencial criativo, né? O que é esse potencial criativo, assim? Como que você explica para alguém que não... Você falou uma coisa no início que eu achei bem curioso, que você falou assim, múltiplo potencial, que é brincar com as coisas, né? Enfim, tem como você discorrer um pouquinho mais sobre isso, que eu achei super curioso, assim. Sim, eu acho que assim, a gente pegando. Tem um autor que inclusive faleceu há um tempo, agora há pouco, que é o Kim Robinson, que ele tem um TED falando que as escolas matam a criatividade, né? E nessa fala tá muito do quanto a cultura do erro nas escolas, né, já começa por aí, a gente não incentiva, né, o brincar, o explorar, né, o ser mais explorador, descobrir as coisas, né, enquanto criança. E enquanto adulto, a gente leva isso, né, ao contrário, a gente não leva isso, né? E aí no ambiente corporativo a gente vê, né, pessoas engessadas que têm dificuldade de expor as suas ideias, né, de trabalhar de forma colaborativa, né? Então, quando eu falo muito desse brincar, é de poder explorar possibilidades. E para explorar possibilidades, né, e para inovar, que todo mundo busca, todas as empresas buscam inovar, eu preciso ser criativo antes. Né? Eu preciso fazer conexões diferentes, eu preciso beber de diversas fontes, né? E de locais diferentes, inusitados da nossa própria vida, da nossa família, do nosso entorno, para poder criar coisas novas e gerar inovação nos espaços onde a gente está, né? Então, olhando para o Brasil no modo geral, o Brasil é altamente criativo. A gente vai para o interior, a gente vai para o interior das cidades, né? Vai para o sertão, vai para as favelas, vai para o norte do país, né? Vai para o centro-oeste, né? Onde tu está, a gente tem um potencial criativo enorme, né? De artesanato, de música, de cultura, né? E a gente fala muito dos outros, né?
da cultura americana, né, da norte-americana, né, da cultura norte-americana, da cultura europeia, evidencia todos esses países, mas não evidencia o que é nosso. O Brasil não conhece o Brasil, né? Então, se o Brasil conhecesse mais o Brasil, veria a riqueza que tem. E é muito... Pode parecer muito clichê isso que eu estou falando, mas quando a gente olha para esse potencial criativo como algo economicamente grande, né, um potencial econômico grande, a gente está falando de levar isso, de exportar isso, de explorar isso enquanto venda de produtos, serviços, né, altamente criativos, explorando o potencial que a gente tem. Então, não só de trazer isso de fora, mas de realmente utilizar o que a gente tem aqui dentro. Então, quando eu falo desse brincar, é que a gente não valoriza essa criatividade logo na infância, né, e poda isso na infância, não traz isso para a vida adulta, e isso reflete não só no nosso entorno, como também na forma como o país se enxerga, né, e que o país leva isso para fora também, né. A gente tem exemplos até de criatividade que marcam a nossa cultura, como, por exemplo, o carnaval, enfim, a música, mas a gente não explora isso realmente como um produto, ou principalmente valoriza, né? Internamente a gente não valoriza, né, os nossos carnavais locais, o nosso que fomenta a economia local, né? Então, toda vez que acontece uma festa, agora não mais, né, mas quando acontece uma festa num bairro, por exemplo, a gente está fomentando o barzinho, né, a loja de roupas, enfim, toda uma economia gira por conta de uma festa que é um evento criativo, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que tem um potencial aí bem grande de ser explorado, né? E o que você sente assim que bloqueia muito explorar esse potencial criativo? E aí trazendo a responsabilidade também, não só olhando para o país, mas olhando para o criativo, sabe? Às vezes o criativo que está ouvindo aqui. Uhum. Sabe que acho que um dos pontos também que o Brasil peca, né? E aí a gente tem que olhar muito para dentro também, porque que a gente não bota isso para frente, né? Primeiro que a gente não considera a criatividade um trabalho, né? Não dá valor para que o resultado criativo, e a gente olhando para o design, isso fica bem forte, né? Quando a gente começa a trabalhar com design, né? Se valoriza muito as hard skills, né? Enquanto eu sei o Photoshop, eu sei né? Mas não se valoriza as conexões, né? A bagagem que a gente tem, e o estudo e a pesquisa, o olhar para as pessoas, a empatia, tudo isso tem uma carga de horas enorme para a gente desenvolver um projeto, né? E se olha para o projeto só no final, só o flyer, Ah, só tá o bonito. card, Puta, tá bonito. matou o trabalho do design. Exatamente. E aí, se a gente olha isso no trabalho do designer, imagina, né, nas outras áreas. E aí tem duas coisas aqui. Primeiro, a gente não entende, então, que o processo criativo existe, e dá esse devido valor para o processo criativo. Isso é a primeira coisa. E a outra é que o criativo, na verdade, somos todos criativos, mas quem trabalha e vende criatividade não sabe vendê-la, né? Então, não, principalmente assim, porque tu tem que educar o teu cliente, tu tem que mostrar como o teu processo funciona, né? Muitas vezes aí vendo em agências, né, em empresas de comunicação, é muito difícil o cliente não, o designer, né, respirar fundo e dizer assim, não, cliente, eu vou te ensinar, né? E ele tem medo de ensinar, às vezes até achando que o cliente vai querer fazer tudo, mas não, o cliente não vai querer fazer tudo, né? É ao contrário, é ensinando ele, ensinando a jornada, o processo, que tu vai mostrar o valor do teu trabalho, né? Então eu vejo que o criativo falta isso para ele, falta esse ensinar o cliente, né? Falta descer um pouquinho, o criativo não é um pedestal, né? É uma habilidade a ser trabalhada por todos, né?
E aí, olhando para isso também, o criativo ele não sabe se vender e também ele não sabe gerir o seu negócio, né? Então, olhar para as questões mais tangíveis, né, e menos intangíveis. Então, o criativo ele precisa sim saber do fluxo de caixa, né, ter um momento do dia dele, né, da semana dele que ele vai olhar para o fluxo de caixa, para gestão de pessoas, se ele tem uma equipe, né, para a gestão da produção, né, ele faz isso de uma forma muitas vezes caótica, né, o caos, né, tentando colocar uma ordem ali, né, nesse processo, e muitas vezes isso também parece que está desorganizado, que é mal feito, mas não, ele tem um processo de criação dele, né? E ele muitas vezes ele não consegue nem vender nem argumentar isso, né? Para mostrar o valor do trabalho dele, né? Que o trabalho dele não vai custar X, ele vai custar 2x. Por quê? Porque tem um trabalho de pesquisa, porque tem um trabalho, né, de buscar fontes, bagagens, enfim, para poder desenvolver isso, né? E como que a gente, para quem está ouvindo aqui, se a gente fosse vender, olha só, eita, colocando na prática, né? Se a gente fosse vender para quem está ouvindo aqui a importância, por exemplo, do design, assim, qual a importância do design na nossa sociedade hoje? Depois eu vou colocar um ponto de vista meu também. Uhum. E como que você explica isso assim de um jeito muito simples, sabe, para quem ainda não entendeu? Eu vejo o designer como um tradutor, um facilitador de realidades, né? Então, quando a gente cria um produto ou um serviço, é olhar para o todo, né? Olhar para o todo é a tal da empatia que a gente tanto fala, né? De se colocar no lugar do outro, né? Da alteridade, inclusive, né? De não só se colocar no lugar do outro, mas entendendo também a sua visão, a sua lente, porque é difícil a gente estar totalmente no lugar do outro, né? Então, trabalhar a empatia, trabalhar em equipe, em colaboração, ouvir a todos, né? Olhar para o mercado, olhar as tendências, olhar a tecnologia, olhar materiais, o que está acontecendo de novo, Existe um trazer processo, né? todo esse processo para que a gente não coloque mais um serviço e mais um produto inútil para o mundo. Porque esse é o grande ponto que hoje, principalmente, dado o mundo da forma como a gente está, né? A própria pandemia e os hábitos de consumo que a gente traz aí, que a gente fala que a gente está indo para um novo normal, né? Novo normal. O normal, que normal é esse, né? Onde a gente vive num mundo, né? Que está cada vez mais poluído, né? Que não integra as pessoas, que não inclui todas as pessoas. Então, isso não é normal, né? Então, o designer, ele está muito nesse lugar, né? De entender todo esse processo, trazer ele para uma jornada de criação, de cocriação. Então, eu não vou criar isso sozinho, né? Eu não sou Deus nesse processo, né? Eu sou facilitador desse processo. Então, eu crio soluções com base no uso para as pessoas, né? Com as pessoas e para as pessoas, né? Então eu preciso ter muito esse olhar de servir, que eu acho que é uma palavra também que falta muito para a bagagem do designer, né? E do criativo no modo geral. A gente serve, né? As pessoas com o que a gente entrega, né? E às vezes falta a gente olhar isso, né? Que a nossa solução ela serve para um fim. Então não só para uma pessoa, para um grupo de pessoas, mas também para o mundo, né? Então, o que a gente está criando está ajudando as pessoas a serem mais saudáveis, melhores e ter um mundo mais sustentável, ou está, né, indo contra tudo isso? Então, eu vejo o designer muito nesse lugar e o design como um todo, né, enquanto disciplina, muito nesse lugar de poder fazer essa tradução, né, e criar novos cenários também, criar novos futuros. Acho que isso é algo importante também que o designer tem enquanto papel, né? Ele pode não apenas criar um produto ou um serviço, mas ele pode criar um sistema. Ele pode criar novos futuros enquanto economia, enquanto política. Por que não?
se a gente entender que a abordagem do design ela pode fazer com que as pessoas criem novas possibilidades. Então, meio audacioso esse desejo assim que o design seja isso, mas é um pouco desse lugar que eu vejo o design assim. Sim, e complementando, assim, hoje várias organizações fora do Brasil, aqui no Brasil, enfim, começam a enxergar a importância do design no C-level mesmo, né? Então, assim, de ter ali no cargo executivo ali, junto com o CEO, o líder de vendas, etc., alguém de design para conseguir traduzir o que o usuário às vezes está... Porque é muito isso, né? Ainda mais hoje em dia, que é eu diria que é um capitalismo artístico. Eu vou explicar por quê. O Steve Jobs, assim, começou esse trabalho ali na Apple, usando do design para um aumento de valor, né, tanto para o usuário quanto de percepção de marca. Então, assim, putz, enfim, então o design ele traz um peso, tanto para que hoje cada vez mais importante, né, usabilidade, acessibilidade. Então, enfim, não é só para quem está ouvindo que não conhece, eu sugiro muito assim que conheça mais, se aprofunde um pouco mais, porque não é só a arte bonita. É muito mais do que isso. É o valor agregado daquela marca, sabe? É a experiência de você ter ido no Starbucks e as pessoas entenderem que o Starbucks tem um time de designers que pensaram na experiência, sabe? Eles têm jornada do usuário no Starbucks, assim. Da pessoa que entra, sabe? Então, toda essa personalização. Tanto do espaço físico, né? De traduzir isso no espaço físico como no virtual, todos os pontos de contato da marca. Isso é extremamente complexo, isso que as pessoas não se dão conta, né? Ter todo o bom design é um design invisível, né? É aquele que funciona, né? Então, quando tu entra no Starbucks, quando tu entra no site, quando tu pega uma embalagem, né, e vê que aquilo funciona, é porque tem um designer por trás ali pensando, né, e fazendo essa tradução para esse mundo. Então, é um trabalho extremamente complexo. Ao mesmo tempo, que aí tem muito a fala que agora vai me dar um branco no nome, mas dos criadores da IDEO, né? Que eles falam muito que o design é para todos e que deveria ser para todos, uma skill para todos, né? De pensar a resolução de problemas, de ser mais empático, né? Muito do design thinking está nesse lugar, né? De ser uma abordagem que possa ser mais democrática, né? Para que as pessoas possam fazer o uso do design para solução de problemas e poder entender um pouco dessa complexidade, né? Porque não é simples traduzir isso enquanto empresa, mas a gente deve começar. Sim, e aí o design thinking sugeriria que é um caminho inicial, né? Também com um framework que as empresas podem seguir, né? Falando de empreendedorismo, já vamos que a gente tem poucos minutos, 20 minutos, gente, vamos lá. Empreendedorismo, você falou, bom, você já vem de uma família empreendedora, mãe super empreendedora, eu imagino na época, né, meu? A gente olha para hoje assim, nós somos empreendedores ou o que for, mas imagina na época, né? A pessoa que tinha coragem de bater no peito e falar, é isso, vou trabalhar com moda, sabe? Enfim, então eu me inspiro muito nisso. Mas quando que foi? Como que você encontrou esse caminho assim? Quando você falou, meu, eu preciso empreender, eu sou empreendedora, tipo, teve esse momento? Foi uma construção? Como é que foi isso para você? Foi uma construção, assim, porque, como eu comentei antes, eu estava buscando muito o que eu queria fazer, que não era montar uma agência, né? É, não queria não queria ser freelancer e desenvolver projetos, não. Eu queria fazer algo com impacto, né? Mas muito engraçado, assim, porque eu já fiz marca de camiseta, né? Tava lembrando esses dias, assim, não foi um CNPJ, né? Mas fiz uma marca de camisetas, já tentei com um projeto social também, que era um projeto de comunicação. O próprio site que eu tinha de câncer de mama também comunicando, não deixava de ser um empreendimento também. Mas quando eu entendi que eu queria realmente desenvolver pessoas e principalmente promover esses encontros, né? Então, eu queria que isso se tornasse viável
não só para mim, mas para um número maior de pessoas, né? Então, quando eu ia para eventos fora de Caxias, né, eu fiz curso em Curitiba de experiência do usuário, participava de festival em São Paulo e tal. Eu queria trazer essa atmosfera para dentro de Caxias, né? E eu acho que é isso que o empreendedor tem, essa sede de que tá faltando alguma coisa aqui, né? E essa coisa é importante, é muito relevante. Então, e outras pessoas, né, vão ficar muito bem se isso acontecer, né? Vai fazer uma diferença na vida delas. Então, tá, então eu vou fazer. É, é muito disso, assim. Então, acho que essa vontade brotou muito desse lugar. Eu posso fazer algo, né? E eu posso fazer algo significativo que impacte a vida das pessoas. Então foi aí que chegou esse lugar, assim, de, tá, eu vou empreender mesmo, assim, e vou empreender em educação. E é muito engraçado porque a minha mãe também foi professora, fez magistério, e a mãe dizia, faz magistério, não faz o ensino médio, né? O ensino médio tradicional, né? Faz o magistério. Eu dizia, não, mãe, eu não vou ser professora, né? Eu dizia, vocês não vão ser professora. E olha aqui onde estamos, né? É isso. Foi a mesma coisa, minha mãe empreendedora também. Tinha a época que a gente chamava de informática ainda. E ela tinha um escritório de informática. E aí eu vou trabalhar com qualquer outra coisa. Caí no mundo de tecnologia, tipo startup, trabalhando com informática, de certa forma. Enfim, né? A gente As acaba. mães sabem muito. As mães sabem muito. Vamos, ó, é um tema muito delicado que eu quero trazer aqui, e eu sei que, enfim, é um dos temas que você traz muito nas suas discussões, palestras, etc., que é sobre desigualdade. E aí eu tô falando de um lugar totalmente de privilégio. Hoje eu consigo ver isso, antes eu não conseguia. Muito das pessoas que eu entrevistei aqui também, que me abriram muito o olho para isso. Então você está falando com um homem branco, hétero, certo? Em seu local de privilégio. Mas eu queria, na sua visão, assim, então, nesse cenário, e o ouvinte, às vezes, que está ouvindo aqui, que pode ser ou não ser nesse cenário, enfim, o que a gente precisa entender sobre desigualdade e como contribuir de alguma forma para uma sociedade mais justa a partir de mim? Porque é isso, né? Eu acredito que é muito nisso. Às vezes a gente acha que precisa mudar o mundo e mudar toda a realidade, mas na verdade começa muito por nós mesmos, né? E eu acho que se não começar por nós mesmos, nunca vai começar externamente, sabe? Então, Sim. enfim, volta a pergunta para você, cara. Então, bom, aí trazendo um recorte também que eu acho que é importante aqui, né? Então, eu, enquanto mulher negra e muitas vezes sendo a única nos espaços ou na escola, né? E no local de trabalho também, porque o mercado de tecnologia e de agências de comunicação majoritariamente aí de homens brancos, né? Então, me questionava muito nesse lugar de por que só eu estou aqui, né? E por que é tão difícil estar aqui? Porque aí a gente tem que, enfim, ter toda uma carga, né, de conhecimentos, de ensinamentos aí que tem que desenvolver, né? E de habilidades, né? Muitas vezes até não sendo nós mesmos para poder estar nesses lugares, né? Então, por conta disso, eu comecei enfim, estudar mais sobre desigualdade, diversidade, representatividade, né, sobre o racismo, né, então dar os devidos nomes, o que é preconceito, o que é discriminação e o que é racismo mesmo, né, então são coisas diferentes. Então é muito se colocar no lugar de aprendiz, né, a gente não nasce sabendo, né, a gente nasce em ambientes em que a gente já vê a estrutura social à nossa volta, a nosso espelho. Então, se eu, enquanto criança, eu não convivo com pessoas negras, né? Sou uma criança branca, não convivo com pessoas negras, eu já vou ter um viés. Né? Mesmo que não seja comunicado isso, eu já tenho um viés. Se eu chego na escola, isso também acontece. Se eu chego na escola e não tem crianças PCDs, né, convivendo, eu vou ter um viés. Né? Então, isso parte
de todos os recortes, né? Então, de PCDs, de LGBTQIA+, de pessoas negras, de pessoas indígenas, né? Então, de todos esses recortes, você tem que se colocar no lugar de aprendiz o tempo todo, de entender que sim, o preconceito está na gente, né? E que isso é uma construção diária. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma autora que é a Djamila Ribeiro, que é uma grande filósofa estudiosa da área, principalmente de racismo, e ela fala que empatia é uma construção intelectual. Então, se eu quero ser empático, né, e aí aqui falando inclusive da luta antirracista, que é um pouco do que eu trato no livro, né, que eu escrevi agora, se eu quero realmente uma sociedade melhor, eu preciso agir, né? Eu preciso entender os privilégios que eu tenho, aonde eu estou na sociedade, né? Então, no caso você sendo homem branco, hétero, no meu caso sendo uma mulher negra, hétero, cis, né? Ou seja, que é mulher e se denota como tal, e não é uma mulher trans, né? Mulheres trans também têm N dificuldades, né? E N barreiras aí na sociedade. Então, eu tenho que me colocar como aprendiz nesse processo e entender que se eu quero uma sociedade mais justa, eu preciso aprender com essas pessoas, né? Não só com os nossos mais próximos, mas também mudar a nossa bagagem enquanto pessoas que a gente segue nas mídias sociais, né? Algo muito simples, né? Como que eu posso me colocar mais na lente do outro? Começo a seguir um influenciador negro, né? Uma influenciadora, uma mulher trans, né? Começar a entender um pouco mais das dores, das necessidades e dos sonhos também dessas pessoas, porque isso também é outra coisa importante, né? A gente não pode olhar as minorias e os minorizados apenas pela dor, e sim pelas suas potências, né? Então, exercitar esse olhar e que esse olhar gere ações. Então, se eu estou numa empresa, se eu estou numa palestra, se eu estou num evento e esse evento só tem homens, eu tenho que questionar esse evento, né? Se eu tenho, agora recentemente a gente teve um caso da Valor Econômico, que fez um prêmio de executivos de sucesso, né, onde só tinha uma mulher, né? Então, assim, não, 2020, não dá mais para ter como referência executivos, né, que apenas estão nesse lugar. Então, é importante fazer esse exercício, esse olhar e agir a partir dele. Muito bom. De verdade, assim, ó, eu tô te falando de forma muito sincera, e que às vezes até acho que as pessoas têm vergonha um pouco de falar, mas a realidade é que a gente não sabe. Tipo, muita gente não sabe o óbvio, incluindo eu. Então, quando você me fala isso, putz, enfim, já me abre um super olhar, assim. E é um pouco da provocação no podcast mesmo, tá? Algumas pessoas me falaram isso de Cris. Porque se você olhar as últimas entrevistas, puta, sinceramente, 70, 80% foram homens, sabe? E aí eu falei, cara, vamos mudar isso, porque, enfim, eu preciso começar a fazer alguma coisa de diferente, sabe? E eu acho que não pode ter uma postura de vergonha, assim, eu acho que tem que ter uma postura de aprendizado mesmo, porque senão a gente nunca vai mudar, sabe? Se eu fico numa postura de ter vergonha de perguntar, tipo, medo de, enfim, então eu acho que essa pergunta vai muito para mim mesmo, de verdade, e seguir aprendendo, sabe? Que eu acho que essa abertura para compartilhar que a gente também não sabe é importante, sabe? Porque às vezes a pessoa que tá ouvindo aqui, ela acha que, sei lá, só porque eu tenho sabe? E se ela não se coloca, isso é o principal, como eu comentei antes, né? A gente, na nossa infância, nas nossas referências, os heróis, né? A gente teve a perda do Bosman, agora que foi um grande Nossa. cara, assim, que né, me arrepio toda, assim, da grandeza do que ele trouxe, né? Então, a gente tem poucos heróis na mídia, né? Poucas referências de atores, não, mas principalmente de diretores de cinema, né? São pessoas negras. Então, começar a questionar o consumo do que a gente
do que a gente assiste, do que a gente compra, né? De comprar de empreendedores negros, de comprar de mulheres, né? De estimular lideranças femininas. Então, é todo um trabalho também, né? De se questionar e também de agir. Muito E bom. é começar, né? Não importa, tem que começar. Começou, você está ouvindo esse episódio agora, nesse momento, comece. Boa, Gabi. Você quer falar um pouquinho sobre o livro também, já que você chegou a comentar? Então, se você quiser tentar de uma forma sucinta, assim, como que você... Eu sei que é difícil falar, né? E depois, se você quiser indicar as pessoas para comprarem o livro também, mas se quiser dar uma resumida, assim, na ideia central, por que você escreveu Uma Atitude por Dia? Sim, o livro, Uma Atitude por Dia, por um Mundo com Menos Racismo, ele nasceu de uma provocação, na verdade, da editora, né, da editora Belas Letras, que ela tem uma série onde propõe uma atitude por dia para alguma situação, né? Então, no caso, em algum universo. E o primeiro livro foi Uma Atitude por Dia por um Mundo Melhor para as Mulheres, né? E tem uma série de 100 atitudes aí, como tornar o mundo, né, com equidade de gênero, né? Então, estimular práticas nesse sentido. E o livro do qual eu escrevi é muito nessa luta antirracista. Então, como eu começo? Né? O livro é um pontapé, então, inicial, né? Então, lá eu indico leituras, eu indico novas fontes, eu indico práticas, né? De fazer o exercício do pescoço, o teste do pescoço, que a gente chama de eu estou num lugar, eu estou num restaurante, eu estou na empresa, se eu olhar para o lado e não tem pessoas negras no lugar, existe um problema grave. Porque se hoje o país, mais de 50% da população é negra, então se eu estou nesses espaços e não tem pessoas negras aqui, isso é um problema. E a gente deve se incomodar com isso. Então, o livro está muito nesse lugar de propor práticas, são 100 atitudes, né? De descobrir, de ir aprender, né? De cobrar, de conversar, né? Com outras pessoas ao seu redor, né? Não só com pessoas negras, né? Mas também não permitir que piadas racistas aconteçam no almoço de domingo, né? Então tem muito desse lugar, assim, de sair do apenas não sou racista, né? Para ir pro não, eu sou antirracista, e para isso eu tenho uma série de coisas que eu tenho que começar a fazer, questionar principalmente. Então o livro está muito nesse lugar. E quem aí falando especificamente do livro, o Momento Jabá, né? Ele já está disponível na Amazon, tanto na versão e-book quanto físico. Recomendo o físico porque tem espaço, inclusive, para escrever. Enfim, ele é praticamente um diário, né? Então, isso é muito legal. Se quiser, assim, 100 dias, eu vou mudar a minha mentalidade, mudar a forma como eu vejo o mundo. O livro é para esse lugar. Que legal, Gabi. Depois eu vou comprar também. Ele tem para Kindle também ou Tem só para o Kindle? Kindle. Ah, Tem que Kindle legal. também. Eu tenho aqui, ó. Falando em Kindle, Olha, para a gente finalizar, até por não tomar muito para concluir no tempo aí, eu sempre termino com uma pergunta, que é o seguinte: como você aprende? Porque eu tenho meu Kindle aqui, e essas entrevistas, por exemplo, entrevistando você. Mas e você? Como que você costuma aprender no seu dia a dia? olha, eu aprendo com muitas abas no Chrome, né? Eu abro várias, tudo bem que eu descobri agora a extensão do Topi que guarda todas né, os meus pensamentos em grupos de abas, mas eu tô sempre lendo, enfim, diversos artigos, né? Lendo os meus livros, né? Tenho vários e leio vários ao mesmo tempo, né? Então não sigo uma linearidade, uma hora estou lendo em um, lendo em outro. Gosto muito de podcast, né? Também então para aprender, né? E principalmente para conhecer coisas novas, né? E gosto muito de aprender com as pessoas também. Eu acho que os meus alunos me ensinam muito. Estar em sala de aula, né? Faz com que a gente, nossa, aprenda muito, muito, muito com as pessoas. Então acho que esse é um dos grandes, uma das grandes formas aí que eu tenho de aprender. Show de bola.
Bom, chegamos ao final, infelizmente. A gente poderia ficar batendo um papo aqui um tempão. Depois a gente marca umas outras entrevistas. E vou passar para você sugestões de livro, caminhos, palavras finais aí que você quer deixar para quem está ouvindo o episódio. Bom, a primeira dica de livro é o próprio, é o próprio livro, né? Não poderia deixar. Então, Uma Atitude por Dia por um Mundo com Menos Racismo, né? Busque, né? E se informe mais. Eu acho que dentro do livro também tem vários livros que são indicados, então recomendo muito essa busca, né? E eu acho que deixaria também que você busque cada vez mais estudar e beber mais de fontes criativas, né? De explorar a sua criatividade. Então, isso é uma coisa que é muito importante, né? Para a gente, quanto ser humano, como também para o nosso trabalho, né? Então, o que você puder buscar aí de hobbies, de atividades para poder explorar a sua criatividade, melhor. Então, esse que eu deixo de dica aí. Legal, Gabi. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por todo mundo que ouviu até o final e até a próxima. Obrigado. Obrigada, Cris. Obrigada a todo Valeu. mundo. Tchau, tchau.